Michael, eu quero falar com você antes do intervalo. Estávamos falando sobre o que acontece a seguir aqui, suas preocupações neste momento, quando você ouve sobre o papel que os Estados Unidos da América estão tentando desempenhar em uma situação delicada, uma situação volátil. O que você acha? Não consigo tirar da cabeça o que Churchill disse a Chamberlain nessa mesma situação. Quando você lida com uma ideologia genocida, e nesse caso com o terror, quando ele disse a ele, você teve a escolha entre a desonra e a guerra. Você escolheu a desonra e terá a guerra. Ou seja, não há outra opção a não ser desarmar o Hamas. Não há outra opção a não ser desmilitarizar Gaza. E eu acrescento, não há outra opção a não ser desradicalizar Gaza. Enquanto regisse o currículo da UNRWA, financiado internacionalmente, com antissemitismo ao estilo de Mein Kampf, não apenas educa os milhares de bárbaros que infiltraram Israel para estuprar, queimar, massacrar e sequestrar centenas de seres humanos em 7 de outubro. Enquanto esse currículo está doutrinando crianças agora, com financiamento internacional, como eu disse, currículo da UNRWA, não há chance de mudança. Vai ter que haver um momento muito claro e corajoso em que não pode ser o Catar, a Turquia e a Irmandade Muçulmana. Hamas, Catar e Turquia estão todos promovendo exatamente a mesma ideologia, que inclui o antissemitismo como seu principal elemento, se você quiser. Mas não é apenas isso. Incentivando e glorificando o assassinato de judeus. Na verdade, está incentivando e glorificando a globalização da intifada. Enquanto assistia ao emocionante reencontro de Omri Iran com sua família, pensei nos protestos globais que temos visto, não só nos últimos 2 anos em Campi e nas ruas de Toronto, Sydney, Washington, Berlim, mas desde que o suposto cessar-fogo foi negociado, os protestos continuam. Os protestos continuaram pedindo o desmantelamento do Estado de Israel para realmente globalizar a intifada. Estamos nesse cruzamento agora. Então, voltando à sua pergunta, não podemos terminar essa guerra, por assim dizer, apenas com o que está sendo chamado de cessar-fogo. Toda vez que Israel cessa fogo, o Hamas dispara, e sabemos que eles dizem isso de forma bastante aberta. Eles estão apenas usando, como Jacques disse, esse tempo como Hudna, para realmente se remilitarizarem, não para se desmilitarizarem. Por isso, é preciso desarmar, desmilitarizar e desradicalizar para mudar. Owen? Bem, Michael, vou apresentar o argumento contrário, né? Só para deixar registrado. Israel enfrentou guerra e desonra, correto? Já são 2 anos de conflito. Houve conquistas no campo de batalha, mas o Hamas não foi totalmente desarmado, pois esse não era considerado um objetivo realista da guerra. O objetivo era evitar que o Hamas se tornasse exército e governo. Israel... A ideia é uma guerrilha. Grupo de guerrilheiros lutando sem estrutura de comando. Mas de qualquer forma, o argumento é que Israel teve guerra e, além disso, teve desonra. Voltando novamente à maneira como Donald Trump descreveu isso no Knesset, que você não pode ir contra o mundo. Vimos todas as consequências. A ideia não é desistir dos objetivos que você definiu. E, claro, ninguém neste país quer ver o currículo da UNRWA em Gaza. Ninguém quer ver o Hamas sendo armado. E ninguém quer ver, em um mundo perfeito, o Catar e a Turquia envolvidos lá no local. A questão é como avançar melhor os objetivos. Você tem uma situação aqui onde o exército israelense está no controle de 53% do território de Gaza. Não há uma pressão real para que o exército saia. Nem no curto prazo imediato, nem no curto prazo, e eu arriscaria dizer que nem no médio prazo também. Se você ouvir Jared Kushner na entrevista aos 60 Minutes, verá que o objetivo é usar isso para construir uma nova Gaza nessa região, com atores positivos que tragam algo diferente. Estamos propondo um currículo desradicalizado como alternativa, mas não garanto que dará certo. O que eu vou dizer é que esse é o argumento. E, claro, há muitas falhas nesse argumento, mas esse é o argumento que o governo Trump está apresentando. Aliás, esse é o argumento que Netanyahu estava apresentando, e esse é o argumento que grande parte do público israelense está defendendo, certo? O que já resultou na devolução de todos os reféns vivos e continua resultando na devolução de pelo menos alguns, embora novamente tenhamos que enfatizar que não são todos. É problemático em relação aos que restam. Mas essa é a lógica aqui. Novamente, isso não funcionou necessariamente no Oriente Médio. A ideia é que isso tenha mais chance de sucesso do que continuar a guerra. Também não deu certo com a Alemanha nazista, nem com o Japão na Segunda Guerra Mundial.
Eu diria, Owen, que essa frase, citando Churchill, é voltada ao mundo livre, ao Ocidente como conhecemos. Não é só sobre Israel. Israel lidera algo muito maior. E se não estivermos atentos ao que aconteceu em Israel, não só de dentro para fora, mas também de fora para dentro, entendendo que são as democracias que estão em perigo, que é a ordem internacional baseada em regras que está prestes a colapsar, que de fato o terror e a tirania foram encorajados. Na verdade, a normalização do terror e da tirania, incluindo o Catar, incluindo a Turquia, incluindo esses agentes, então estamos prestes a, ou talvez já estejamos no meio do que eu vejo como uma verdadeira guerra mundial, por procuração, por agentes adicionais, por países que foram encorajados. Não vou dizer que isso está errado, mas não é. A Segunda Guerra Mundial envolveu as principais superpotências da época: Estados Unidos, União Soviética e Grã-Bretanha. Israel é pequeno e cooperação é sobre isso. Mundo. Não estou falando sobre Israel. E, portanto, o governo israelense teve um conjunto diferente de escolhas e um conjunto diferente de políticas. O que é certo é que no esforço de reconstrução nós temos, eu não sei, eu me pergunto, precisamos acrescentar aos 36 hospitais que existem hoje em Gaza? Isso não existe em Israel. Para 10 milhões de pessoas não temos isso. Com menos de 2 milhões possuem 36 hospitais. Eles recebiam todo mês 200 milhões de dólares, dividido por 2 milhões, significa que cada habitante de Gaza recebia 100 dólares por mês dos Estados Unidos, da UNRWA, da União Europeia e de outros. Então esse é o único lugar na Terra onde você não paga por eletricidade, por gás, por água, por nada. Eles dizem que estavam isolados, cercados e sufocando, mas isso é uma grande mentira. Precisamos expor essa mentira, caso contrário não podemos reconstruir. Então, a ideia de reconstrução com o quê? Nós vimos o comportamento do Daesh do Hamas. Nós vimos como as execuções, a execução sumária, é isso que espera todos aqueles que tentam apenas competir com o poder deles. Outro obstáculo, a alta funcionária do Hamas disse a Reuters, caso alguém esteja se perguntando como o grupo terrorista se sente agora, que o Hamas pretende manter o controle de segurança em Gaza durante um período de transição, acrescentando, segundo essa funcionária, que ela não poderia se comprometer com o desarmamento do grupo. O nome dele é Mohamed Nazal, então está lá, preto no branco, está lá. Esse é o pensamento do grupo terrorista após 2 anos e um aparente cessar-fogo. Jack. Sim, você tem que encarar a realidade e não explorar visões e sonhos, porque o que os americanos estão propondo é um sonho, porque eles não vivem nessa realidade do Oriente Médio. Sabemos quem são nossos inimigos. Estamos lá há muito tempo e lutamos contra eles nos últimos 2 anos. E temos matado eles. Quero dizer, aos centenas, e são recrutados com muita facilidade. Apenas se reorganizam. Um exército, regimentos. De novo, eles estão apenas reconstruindo seu poder como fizeram antes. E eles estão explorando o fato de que nesses 6 meses que eles têm agora, vamos encontrar outro monstro nos substituindo. Só para acrescentar ao que Jacques está dizendo, o fato é que, e se isso não estava claro antes, trata-se da responsabilidade da comunidade internacional. Ou seja, foi o financiamento internacional que possibilitou a construção de um inferno terrorista subterrâneo embaixo de todos esses hospitais, mesquitas, escolas e casas particulares. São dólares de impostos internacionais que deveriam esperar dos palestinos o mesmo que de qualquer outro grupo. Isso é agência, responsabilidade. Esse vitimismo contínuo que, na verdade, os libera, abdica de qualquer senso de responsabilidade. Com essa contínua retirada de agência, por assim dizer, que diz que o mundo continuará nos financiando e nós continuaremos construindo um inferno terrorista subterrâneo e continuaremos doutrinando para o antissemitismo, algo que não é permitido ser ensinado em nenhum dos países doadores. E continuaremos garantindo que Israel seja eliminado do rio ao mar com o apoio dos nossos manifestantes nas cidades do Ocidente. E isso, eu concordo com Jacques, é algo que não podemos continuar ignorando e permitindo. Talvez um mundo de sonhos que nos diz o que, na verdade, os acordos de Abraão potencialmente mudaram. Por décadas disseram a Israel: faça a paz, depois negociamos os termos e veremos se reconhecem seu direito de existir. Estive no Knesset quando assinamos os acordos de Abraão e falei sobre a mudança dos 3 nãos de Khartum. Não ao reconhecimento,
Não há negociação, não há paz para os 3 sims. O reconhecimento é o primeiro passo vital que possibilita a negociação dos termos da coexistência. Desculpe, que pode potencialmente abrir caminho para a paz. Foi isso que Donald Trump, em seu primeiro mandato como presidente, possibilitou e implementou. E, na verdade, se isso prosseguir como planejado, será o enfraquecimento ou o colapso do potencial histórico de mudança de paradigma dos Acordos de Abraão, algo que talvez nunca mais tenhamos a chance de alcançar. O exército israelense controla 53% da faixa de Gaza. Isso não deveria ocorrer. O certo seria existir um plano e programa de desradicalização. Mas, a ideia não está clara. A questão dos 47% segue em aberto. continuando na ideia dos Acordos de Abraão. Bem, imagine 2 anos atrás, até mesmo 1 ano atrás, quem estava liderando esse esforço? A Arábia Saudita e os Emirados para morrer. Eles não querem ter nada a ver com isso. Eles não querem lidar com isso. E os que estão na frente agora são os turcos, Turquia, como eles se chamam, não Peru, Turquia, e o Catar com o pequeno exército. O Catar, o exército bem experiente que vai lutar a guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. Aliás, o corpo que será liberado hoje foi entregue por Ali Mustafa, de uma das facções que não fazem parte do Hamas. Então existem diferentes facções que têm reféns diferentes em sua posse.